A Era Meiji foi um período transformador na história do Japão, que se estendeu de 1868 a 1912. Durante esse tempo, o país passou por um rápido processo de modernização e ocidentalização, deixando para trás séculos de isolamento e adotando políticas e práticas que o colocariam no caminho para se tornar uma potência mundial. Antes da Era Meiji, o Japão era um país isolado do mundo exterior, seguindo uma política conhecida como Sakaku, que limitava severamente o contato e o comércio com povos estrangeiros. Em meados da década de 1800, o mundo já vivia a ascensão da modernidade e a maioria dos países desfrutava do comércio internacional, assim como o surgimento de novas invenções importantes, como as primeiras baterias elétricas e máquinas a vapor. No entanto, o Japão ainda mantinha um sistema de governo feudal consideravelmente atrasado com relação ao restante do mundo. Mas tudo estava para mudar com a chegada da Expedição Perry em 8 de julho de 1853. Também conhecida como a Missão Perry, essa foi uma expedição diplomática liderada pelo Comodoro Matthew C. Perry, da Marinha dos Estados Unidos ao Japão. A missão tinha como objetivo principal estabelecer relações comerciais entre os Estados Unidos e o Japão, além de garantir a segurança dos navios americanos que navegavam na região. Confrontado pela resistência dos japoneses a aceitarem assinar um tratado comercial, Perry ordenou que seus navios avançassem em direção à capital do Edo e posicionassem seus canhões em direção à cidade de Uraga. Ele também disparou tiros de alerta de seus 73 canhões, uma demonstração de poder de fogo de seus navios e uma clara ameaça contra as autoridades japonesas. Do ponto de vista japonês, a chegada da Expedição Perry foi um evento significativo e um ponto de virada na história do Japão. Para o governo japonês, a chegada dos navios americanos, liderados por Perry, foi um choque. Eles perceberam que o Japão estava ficando para trás em termos de desenvolvimento tecnológico e militar em comparação com as potências ocidentais. O Japão estava ciente das consequências de não lidar com a situação de forma adequada e viu a necessidade de modernizar suas estruturas sociais, políticas e econômicas. Apesar das objeções e resistência interna, o governo japonês percebeu que a única maneira de evitar uma ocupação estrangeira era negociar com os americanos. Após várias rodadas de negociações, o Tratado de Kanagawa foi assinado em 1854, que permitia a entrada de navios americanos nos portos japoneses e estabelecia relações diplomáticas entre os dois países. A Expedição Perry marcou o início de uma era de transformação no Japão. O país abriu suas portas para o comércio e, posteriormente, para outras nações ocidentais, o que teve um impacto profundo em sua cultura, política e sociedade. A modernização do Japão acelerou significativamente após a Expedição Perry, com a adoção de reformas internas e a busca por conhecimento e tecnologia ocidentais. Mas nem todos os japoneses estavam satisfeitos com a chegada de tantas mudanças, principalmente aqueles que eram beneficiados pelo sistema feudal de casas, como, por exemplo, os samurais, que há muito tempo ocupavam cargos de importância na sociedade japonesa, como oficiais de justiça e aristocratas do governo. Os mercadores ricos também estavam descontentes com a chegada de novas mercadorias estrangeiras e a rápida mudança na moda e culinária que se popularizaram na sociedade japonesa. A Era Meiji começou quando uma facção de senhores feudais, conhecidos pelo título de Daimyo, das regiões de Satsuma e Choshu, no extremo sul do Japão, se uniram para derrubar o shogunato Tokugawa e devolver o poder político ao imperador. Entre os anos 1867 e 1868, o shogunato enfrentou grupos antigovernamentais e acusações de que o regime havia falhado em preparar o Japão
para a ameaça do Ocidente. Isso levou à renúncia do último shogun, Tokugawa, e o poder foi revertido de volta para a família imperial. Em 3 de fevereiro de 1867, o príncipe Mutsuhito, de 14 anos, sucedeu seu pai, o imperador Komei, ao trono do Crisântemo como o 122º imperador do Japão. Sob a liderança de Mutsuhito, o Japão embarcou em um programa abrangente de modernização e ocidentalização. Ele instituiu reformas políticas, sociais e econômicas, com o objetivo de fortalecer o país e competir com as potências ocidentais. Essas reformas incluíram a abolição do sistema de classes, a implementação de um governo centralizado e a criação de uma Constituição. Posteriormente, Mutsuhito ficou conhecido como o Imperador Meiji, termo que pode ser traduzido como o governante iluminado. A Era Meiji começou oficialmente em 1868. Uma das principais prioridades do governo Meiji foi consolidar o poder central e unificar o país, que estava fragmentado em diferentes domínios feudais. O novo governo implementou uma série de reformas administrativas que aboliram o sistema feudal e centralizaram o poder em Tóquio, que se tornou a capital do país. A modernização do Japão foi um aspecto fundamental da Era Meiji. Inspirado pelas potências ocidentais, o governo japonês embarcou em um processo de industrialização acelerada. Foram construídas fábricas, desenvolvidas indústrias têxteis e siderúrgicas e estabelecidos sistemas de transporte modernos, como ferrovias e linhas telegráficas. O Japão também adotou políticas econômicas e incentivaram o livre comércio e a produção em larga escala. A educação desempenhou um papel crucial na modernização do país. O governo Meiji estabeleceu um sistema de educação pública abrangente, baseado no modelo ocidental, com ênfase na ciência, tecnologia e idiomas estrangeiros. Foram enviados estudantes japoneses ao exterior para adquirirem conhecimentos em diversas áreas, e muitos professores e especialistas estrangeiros foram contratados para ensinar no Japão. Essa ênfase na educação e na aquisição de conhecimento ocidental foi fundamental para a rápida modernização do país. Recuperar o atraso no setor militar era, obviamente, uma alta prioridade para o Japão em uma era de imperialismo europeu e americano. O Japão tinha agora um exército conscrito, no qual o nascimento em uma família de samurais não seria mais o qualificador para o treinamento militar. As academias militares trouxeram treinadores da França, Prússia e outros países ocidentais para ensinar aos recrutas as táticas e armamentos modernos, a fim de transformar a economia agrária do Japão em uma industrial desenvolvida. Muitos estudiosos japoneses foram enviados ao exterior para estudar ciências e línguas ocidentais. As redes de transporte e comunicação foram melhoradas por meio de grandes investimentos governamentais. O governo também apoiou diretamente a prosperidade de negócios e indústrias, especialmente as grandes e poderosas empresas familiares chamadas de zaibatsu. A fim de estabilizar o novo governo, os antigos senhores feudais tiveram que devolver todas as suas terras ao imperador. Isso foi alcançado já em 1870 e seguido pela reestruturação do país, onde os feudos passaram a ser categorizados como prefeituras. Os antigos daimôs passaram a ocupar novos cargos políticos e ministérios. O governo central assumia suas despesas administrativas e pagava salários para aqueles que um dia ocuparam o cargo de samurais. No entanto, ainda restavam muitos samurais e nobres descontentes com os rumos da restauração Meiji. Os samurais foram proibidos de portar suas espadas em público, algo que feriu profundamente a honra e orgulho desses guerreiros lendários. Isso levou a diversas rebeliões violentas, como a famosa rebelião Satsuma, que ocorreu em 1877 e 1878. A rebelião foi liderada por samurais da província de Satsuma, sob o comando de Saigo Takamori, em oposição às reformas do governo Meiji e à crescente centralização do poder. Saigo Takamori
foi um samurai de Satsuma que havia sido uma figura importante na queda do shogunato Tokugawa e na restauração imperial. Inicialmente, ele apoiou as reformas do governo Meiji. No entanto, ele gradualmente se tornou cada vez mais insatisfeito com a direção que o país estava tomando, sentindo que os ideais tradicionais e os valores dos samurais estavam sendo negligenciados. Em 1876, Saigo Takamori renunciou a todos os seus cargos e retornou à sua terra natal, Satsuma, onde começou a organizar uma rebelião contra o governo central. Em janeiro de 1877, a rebelião estourou quando as tropas de Saigo lançaram um ataque contra o governo imperial. Os rebeldes, em grande parte samurais, lutaram contra o exército do governo Meiji em uma série de batalhas ferozes. Apesar de estarem em desvantagem numérica e tecnológica, os rebeldes de Satsuma conseguiram obter algumas vitórias iniciais. No entanto, o governo Meiji mobilizou seu exército nacional e, com o tempo, foi capaz de superar a rebelião. Em setembro de 1877, após meses de confrontos violentos, as forças de Saigo foram derrotadas na Batalha de Shiroyama. Saigo Takamori morreu no campo de batalha e a rebelião chegou ao fim. Embora os rebeldes tenham sido derrotados, sua resistência demonstrou a persistência dos guerreiros samurais e oposição às reformas do governo Meiji. Após a rebelião, o governo Meiji implementou medidas para reconciliar e integrar os samurais na nova ordem social, a fim de evitar futuros conflitos. A rebelião também influenciou a forma como o Japão passou a ver sua história e a reavaliar o papel dos samurais na sociedade. Além das reformas internas, o Japão também passou a desempenhar um papel mais ativo no cenário internacional durante a era Meiji. O país realizou uma série de reformas militares e modernizou suas armas de acordo com os padrões ocidentais. Isso culminou na vitória do Japão sobre a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa, ocorrida entre os anos 1894 e 1895, e a Rússia na Guerra Russo-Japonesa entre os anos 1904 e 1905, estabelecendo o Japão como uma potência militar regional. Os esforços incansáveis do governo Meiji em direção à modernização e à ocidentalização foram fundamentais para estabelecer as bases do desenvolvimento que o Japão alcançaria ao longo do século XX, deixando um legado duradouro até os dias atuais. O impacto da era Meiji é sentido em todos os aspectos da sociedade japonesa, desde a economia e a política até a cultura e a tecnologia, e sua influência se estende além das fronteiras do país, inspirando admiradores e estudiosos em todo o mundo.